Eu sei que você passou a vida inteira estudando, mas eu tenho dúvida se você sabe realmente estudar, se você sabe como aprender de verdade qualquer assunto que você quiser. E é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo e eu vou te mostrar o passo a passo, coisa para você aplicar hoje mesmo, para você de fato aprender tudo aquilo que você estuda. Então fica aí comigo, fechou? E já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo, ativando o sininho, porque aqui a gente fala de matemática, mas também fala sobre como estudar melhor. Então é importante que você esteja com a inscrição ativada. Primeira coisa, é importante a gente entender a diferença entre estudante e aluno. Para você ser aluno, basta você ter um professor, você ir para a escola, você assistir uma aula, você já se caracteriza como aluno, mas um estudante é aquele que estuda de fato. E estudar é um processo que na maioria das vezes é solitário e é um processo ativo. Diferente quando você está numa sala de aula, em que você está, na maioria dos casos, de modo passivo e em grupo. Nesse momento, as chances são que você não está estudando e sim assistindo a alguma aula, se comportando como aluno, mas não como estudante. Então que fique claro, estudar não é ler, estudar não é assistir uma aula e estudar também não é digitar alguma coisa que você está vendo, alguma anotação de aula. O verdadeiro objetivo de você assistir uma aula ou de ler um livro de uma maneira passiva é você entender aquele conteúdo, mas não aprender ainda. Eu sei que isso é estranho, né? Porque a gente sempre achou que o fato de você estar numa aula, você estava estudando. Mas a grande verdade é que você só estuda quando você está num processo ativo e, na maioria dos casos, solitário, focado naquele material. E eu já vou falar como é que você faz isso. Então, tanto o ato de ler quanto o ato de assistir aula ainda não é um processo de você estudar de fato. Importante que você entenda isso. E é até importante abrir um parênteses aqui, que a leitura é uma das coisas que você pode fazer para aumentar a sua inteligência. Me conta aí nos comentários se você quer aumentar a sua inteligência e não só aprender matemática, ou aprender matemática para aumentar a sua inteligência. Seja sincero aí comigo nos comentários. Me conta se você tem esse desejo de se tornar alguém mais inteligente. E para a gente entender todo esse processo de estudar, aprender, entender, você precisa saber que o seu cérebro ele não armazena informações soltas, ele não armazena dados, tá? Quando você aprende algo novo, ele vai criar com as sinapses ali um caminho neural para que aquele conhecimento seja armazenado. Então, quando você aprende algo e vai retomar aquele conhecimento, o que aciona no seu cérebro não são os dados em si, mas sim um caminho de pensamento, um trajeto. Por isso que quando você entende isso, você começa a estudar também de uma forma diferente. Você começa a entender que construir um caminho de compreensão naquele assunto faz muito mais sentido e é muito mais duradouro do que se você só armazenar alguma informação solta, tá? Então, muito importante você entender essa diferença e que justifica também o fato de eu ensinar matemática aqui no canal, nos cursos, de uma maneira que te traga toda a linha de raciocínio, porque eu sei que é assim que o seu cérebro funciona. Então, aprender, no fundo, é criar novos caminhos no seu cérebro, tá? Novas sinapses ali, novas conexões, isso que é aprendizado. Agora, tem uma outra coisa que você talvez não saiba, é que se o seu cérebro, quando aprende, ele cria caminhos, cria estruturas, ele altera a estrutura do cérebro, essa estrutura só é alterada de fato quando você dorme ou quando você entra num certo estado de relaxamento que eu vou falar já já. E não quando você está acordado. Ou seja, o seu aprendizado ele só é fixado nesse estado, tá? E tem uma outra coisa também. A quantidade de estruturas que são alteradas em cada período que você dorme é uma quantidade pequena. Por isso que não faz sentido você estudar uma tonelada de matéria em um único dia, ou entre um intervalo de descanso em outro, estudar uma tonelada de coisas, porque o seu cérebro não vai conseguir criar todas aquelas estruturas em uma única noite de sono. A coisa tem que ser aos poucos. Daí a importância de você estudar de forma espaçada, né, um pouco por dia, ao invés de estudar tudo de uma vez, porque você não vai conseguir armazenar tudo aquilo que você estudou naquele dia. Por isso que não faz nenhum sentido você virar a noite estudando, simplesmente porque tem uma prova no dia seguinte. Porque aquela informação que você está tentando absorver vai ser útil por algumas horas e por isso que muita gente consegue até fazer a prova com aquilo que estudou na madrugada. Mas dali a alguns dias você vai esquecer 90% do que você estudou, porque não deu tempo do seu cérebro criar as estruturas de forma mais fixa na sua cabeça.
porque você nem dormiu direito. Então, o grande objetivo de quando você está aprendendo, quando você está estudando, não é simplesmente armazenar aquela informação o mais rápido possível para passar em alguma prova. E sim você estudar para ter aquela informação para sempre, para ter aquele conhecimento para sempre. E para você fazer isso, você realmente precisa de uma rotina diária e curta de estudos para armazenar um pouco de informação por vez, tá? Claro que quando eu falo diário, eu estou pensando em intervalos em que você vai estar acordado. Mas como eu vou falar daqui a pouco, você consegue fazer pequenos intervalos de descanso entre o sono para você armazenar de uma forma melhor. É como se você estivesse estudando por vários dias dentro de um único dia, ok? Já vou falar sobre isso. Então, o principal ponto que eu quero deixar bem claro nesse vídeo aqui, e esse conteúdo que eu estou te passando, é um conteúdo que eu poderia colocar dentro de um curso pago, e talvez até futuramente eu faça isso e crie algo bem sofisticado, mas eu quis trazer isso para você, porque eu sei o quanto é importante essa informação. Então é o seguinte, o processo de você estudar são 3 etapas, e cada etapa dessa você encaixa um momento diferente. Existe um momento em que você está ouvindo alguém falar, assistindo algum vídeo, assistindo alguma aula, ou indo para a escola, ou lendo um livro, que é o momento de entendimento daquela informação. Você está absorvendo informação, ou aquele professor está facilitando o seu entendimento naquela matéria, mas você não está aprendendo ainda. Então você tem essa primeira fase, que é o entendimento. A segunda fase, que é a fase de aprendizado, que é quando você vai usar daquele entendimento que você teve para fazer um processo ativo de armazenar aquela informação, de realmente aprender aquele assunto. E esse momento que você estuda realmente. Então, é um processo ativo e, na maioria das vezes, solitário. Essa é a segunda fase. Só que essa fase vai precisar da terceira fase, que é a fase de fixação, que é quando você dorme, na maioria dos casos, ou quando você tem um descanso por alguns minutos, para o seu cérebro fazer essa alteração das estruturas. Então são 3 etapas: o entendimento, o aprendizado e a fixação. Se você quer realmente aprender algo de verdade, você precisa entender cada uma dessas fases, entender a importância de cada uma delas e não pular etapa. Não adianta você só assistir aula e ir dormir, porque você não aprendeu. Não adianta você assistir aula, estudar e não dormir, porque você não vai fixar o conteúdo. Então cada pilar desse é fundamental, beleza? Então eu vou te passar aqui um passo a passo baseado na neurociência mais recente de como é que você aprende mais rápido até e realmente aprende de verdade. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar para estudar depois que você teve entendimento daquele assunto, seja lendo livro, seja assistindo uma aula, você vai entrar no foco para aprender. Um momento ativo ali para você realmente estudar. Esse foco, idealmente, ele pode durar 90 minutos, ou seja, 1h30. É recomendado então que você fique 1h30 imerso estudando aquilo. Depois dessa 1h30, você vai para um momento de descanso. Então você hiperfoca para depois soltar o seu foco do cérebro e entrar no momento de descanso. Esse momento de descanso pode ser uma soneca de 20 minutos. Se você não tiver com sono para dormir, você vai ter que ficar 20 minutos relaxado e de olhos fechados, tá? É como se você fosse dormir realmente. Eu sei que é louco falar isso e nem todo mundo vai ter essa oportunidade, mas é fundamental para você ter um aprendizado acelerado. Então você vai ter esses momentos de 20 minutos, caso você não vá dormir de fato, para recomeçar um novo ciclo de estudo se você quiser. Então se você conseguir intercalar a cada 1h30 em média com esses intervalos de soneca ou de descanso de 20 minutos, você vai ter um desempenho altíssimo no seu aprendizado, tá? E claro que vai chegar um momento que essa soneca vai ser o sono de fato, se você estiver estudando mais à noite. Agora, essa soneca, só para deixar claro, ou esse descanso de 20 minutos, não precisa ser exatamente depois que você finaliza os 90 minutos de foco. Pode ser até 4 horas do seu momento de estudos. Então você começou a estudar, deu 1h30, até 3/4 horas depois, nesse intervalo, é ideal que você faça esse descanso, tá? Se passar muito, perde o efeito. Então, você tem essa faixa aí para conseguir encaixar alguma soneca, algum descanso de 20 minutos, e aí sim o seu cérebro vai estar armazenando aquele conhecimento, ok? Então, fez sentido isso para você? Me conta se você já tinha ouvido falar em algo desse tipo, tá? Quero saber nos comentários se você já aplicava isso, já tinha conhecimento disso, ou se você acreditava que estudar 4, 5, 6 horas direto por dia ia ser realmente a solução.